Olá, telespectadores da TV Caravelas. Olá, você que é o grande motivo do programa Comunidade na TV. Nesta edição, recebo Camila Oliveira, 40 e poucos anos, com um corpinho de 30, enfermeira de nível superior, pós-graduada em Gestão Pública da Saúde e pós-graduada também na questão étnica e racial. Uma pela Federal de São João del Rei e outra pela Universidade Federal de Ouro Preto. Camila também é autora de um livro que fala sobre questão de gênero, que já está na 2ª edição na editora Metanoia de Belo Horizonte. Camila também é conselheira da comunidade da comarca de Ipatinga e é militante do MGS Ipatinga, que é Movimento de Gays e Simpatizantes de Ipatinga e o Vale do Aço. Camila Oliveira, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o convite do programa Comunidade na TV. Eu que agradeço, fico muito assim, lisonjeada mesmo, porque eu acho que a mídia tem um papel muito importante na quebra de conceitos, e fazer a população entender esse mundo, entender gênero, que às vezes as pessoas, elas jogam pedra sem sequer saber, na verdade, o que é o contexto da palavra gênero. Eu que agradeço. Camila, 2 pós-graduações, uma em gestão da saúde e outra em etnia e raça. Que espetáculo, menina! Eu agradeço. Tratando de uma transexual, no nosso país, no Brasil, realmente é uma conquista muito grande. Eu fico muito feliz por isso. Além disso, tem um curso superior na área de enfermagem. Sim. Já atuou nos hospitais aqui da cidade, da região, nas unidades básicas de saúde. Também teve essa atuação, Camila? Sim, eu atuei 25 anos na área da saúde aqui em Ipatinga. Eu já passei pelo Pronto-Socorro Municipal, pela Unimed, pelo Márcio Cunha, pelo São Lucas. Na verdade, eu passei por todos. Parabéns mesmo, eu fico assim, bem emocionado em ver a caracterização, a materialização de uma transexual atuando realmente na relação trabalho e capital-trabalho e dando aí um testemunho mesmo, de vida e luta para poder conseguir nesses 25, quase 26 anos aí, contribuindo para a saúde da cidade. Sim. Parabéns, Camila. Obrigado. E tem outra coisa que eu quero trazer para os telespectadores. Você é militante social na comarca de Ipatinga. Você é conselheira da comunidade da comarca de Ipatinga. Conta pra gente assim que atividade é essa, Camila? Na verdade, aqui em Ipatinga, por lei, tem uma comarca de Ipatinga, então tem que ter o conselho, que é o Conselho da Comunidade da Comarca de Ipatinga. E o movimento MGS, ele tem uma cadeira ativa lá. Então, por eu já atuar no MGS, ser conselheira lá há mais tempo, por toda a minha história, que a gente conquistou, aí me convidaram, aí eu acabei aceitando, já estou lá praticamente já há quase 1 ano e meio. Aí eu presto assistência na penitenciária, no Ceresp, em casos de avaliação do sistema, faço relatórios, eu envio para sedes em Belo Horizonte, envio para o juiz aqui da nossa comarca e tenho acesso aos advogados, aos detentos, às famílias, e assim a gente vai caminhando. Que bacana! E esse trabalho ele é voluntário, Camila? Voluntário, Daniel, voluntário. Que é até isso é um entrave para o trabalho, porque a gente está ali disponibilizando o nosso tempo, e a gente precisa às vezes de recurso também, não é para a gente, mas para o detento. Então eu acho muito importante, talvez num outro programa, tocar nesse assunto, porque isso aí é na verdade dá um outro programa, para a gente poder falar sobre a situação do sistema carcerário aqui. Não vamos falar, a mídia já lançou bastante, como é que está no Brasil, no Espírito Santo, em Roraima, mas falar do nosso município, como é que está a situação aqui, que não está muito diferente de lá, e a omissão do Estado em relação a essas pessoas carcerárias. Camila, a gente não precisa de outro programa não, mas só para tratar um pouquinho desse tema, o Ceresp aqui foi construído para atender quantas pessoas? Na verdade, Daniel, o Ceresp hoje ele está desativado, desde aquela rebelião que aconteceu, se não me engano, em outubro ou novembro, Então todos os detentos masculinos foram transferidos, para outras comarcas, e ali hoje o Conselho da Comunidade, através do Estado e com autorização do juiz, nós recebemos uma verba e construímos ali as células femininas.
Então ali hoje praticamente tem 90 mulheres cumprindo a pena ali. Os homens foram todos transferidos para as outras comarcas ou para a penitenciária Denis Moreira de Carvalho no Ipaba. Então, na verdade, o Ceresp hoje está esperando o recurso do Estado para se reestruturar praticamente em tudo. Porque se a gente fizer agora, né, a famosa, né, gambiarra, né, só consertar o que está agora quebrado, o Estado vai ficar mais omisso. Então foi feito um projeto, e esse projeto tem duração de 2 a 3 anos, né, para poder concluir as obras do Ceresp. Então, praticamente, o Ceresp hoje, ele não tem previsão de ser ativado. Então, com isso, carregou a penitenciária, porque a penitenciária Denis Moreira de Carvalho, ela tem capacidade para 471 detentos. Hoje ela conta com 1.090. 1.090. Quase detentos. 3 vezes a capacidade instalada. Sim. Então, realmente, a população precisa engajar. Quando eu te perguntei se o trabalho é voluntário, você falou que sim, que é um trabalho social. Aí as pessoas precisam entender toda a dinâmica, né? Não ficar só em casa reclamando das questões, e sim se envolver, né? A participação popular que realmente vai fazer esse país melhorar. E aí é a prova. Um local que foi construído para 400 e poucas pessoas tem quase 1.100 pessoas. Então é inadmissível. Não tem como realmente ressocializar ninguém. E um detalhe que eu quero colocar, que essas pessoas que estão cumprindo pena, um dia elas irão sair da carceragem. Um dia elas voltarão para a sociedade. E como é que vai ser essa relação? Ou a pessoa vai ter que realmente desaparecer da face da terra? É porque, na verdade, né, Daniel, o pessoal joga pedra e coloca na mídia, né, que bandido bom é bandido morto. Né? Só que eles esquecem que no Brasil a gente não tem pena de morte e nem prisão perpétua. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai, né, cumprir a pena dele e vai voltar para o convívio social. Né? E se ele não voltar ressocializado, a gente não fizer esse trabalho, né, porque, pensa bem, igual você falou, 471 tem 1.090, numa infraestrutura, né, antiga. Então, assim, em cada cela lá, às vezes, né, tem 15, 20 homens. Então, pensa bem. Então, assim, não tem como cumprir, né, o que está escrito na Constituição e nem no Código Penal. Não tem como, né, cumprir a pena de uma maneira humanizada. Aproveitando esse gancho nesse tema, você participa lá, né, do Conselho da Comunidade, da comarca, e conseguiram uma cela específica para LGBT. Foi uma conquista que teve lá. Conta pra gente sobre essa conquista. Na verdade, quando a gente chegou, né, os LGBTs e principalmente as travestis transexuais, elas cumpriam pena numa cela comum, juntamente com os outros homens. E isso, né, perante a lei, né, é inadmissível. Né? Imagina só, uma cela cheia de homem, aí você joga lá uma transexual que tem um corpo feminino, que tem seios, né, que tem aparência feminina, né? E aí o que acontecia com elas? Sofriam né, estrupos, os direitos dela, por exemplo, eram ofendidos, cortavam o cabelo delas, e elas simplesmente entravam em depressão. Hoje o Estado responde a 2 processos que o Conselho mesmo, né, o MGS abriu em relação a maus tratos com o transexual, e aí fomos articulando juntamente com a sede em Belo Horizonte, junto com o diretor de segurança, o diretor-geral, e conseguimos hoje na penitenciária a cela LGBT. Hoje elas têm os direitos delas respeitados, elas entram lá, o cabelo delas não são cortados, elas não têm acesso, né, aos detentos masculinos, o banho de sol delas é separado. Recentemente a gente fez lá, né, o Dia da Beleza, né, levamos uma manicure, né, levamos uma cabeleireira, aí pintaram o cabelo delas, fizeram unhas, sobrancelha, maquiagem, para melhorar a autoestima, para que ela possa pelo menos cumprir, né, a pena dela de uma maneira mais humanizada, que é o que é previsto pela lei e que é direito delas. Ô Camila, essa entrevista nossa está excelente porque a gente realmente foi pegando ganchos de diversos temas, mas eles todos são interligados. E aí eu acredito que quando você foi escrever o seu livro, você escolheu essa questão do gênero como propriedade, né? Propriedade no assunto e a importância de esclarecer a população sobre esse tema que é importantíssimo. E você, o que você tem a dizer pela escolha desse tema na questão de gênero do seu livro? Na verdade, Daniel, o que aconteceu? Né? Eu trabalhava no hospital, no público, e eu via todos os direitos da transexual em relação desde a portaria, quando ela entrava para atendimento, na marcação de ficha dela, quando ela entrava e quando ela era atendida, totalmente
sem nexo e em desrespeito. E eu não tinha, né, na época, respaldo, porque eu não tinha curso superior. Então, quando você não tem curso superior, quando você é técnico, você é auxiliar de enfermagem, você não tem aquele respeito, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, né, que eu já entrei com esse, não, meu TCC, eu vou falar sobre a saúde de transexuais e travestis, né? No decorrer da faculdade, eu fui desenvolvendo o tema. Na verdade, o meu primeiro livro, quando ele foi lançado, ele foi altamente técnico. Por quê? Porque ele foi uma cópia, lógico, modificada, né, do meu TCC. Então, o primeiro livro tinha o nome, né, Uma Questão de Gênero, Assistência a Transexuais e Travestis no Nível Primário. Por quê? Eu lá, no livro, né, no primeiro livro, eu ensinava tanto, né, desde as meninas do cuidados gerais, como da portaria, da marcação de ficha, né, o técnico de enfermagem, a enfermeira e até algumas noções também, né, para médicos, como era o atendimento e qual que era a necessidade dela, porque a saúde LGBT, ela é diferenciada. Se do indivíduo ela é individualizada, imagina uma pessoa que tem um corpo, né, diferente da sua orientação sexual. Então, Camilo, o seu livro, ele surgiu, né, primeiro que você observou uma necessidade de traçar um protocolo no atendimento, sim, principalmente no setor público, de todos os processos, né, da pessoa transexual. Uhum. E também você fez um TCC, né, que é um trabalho, sim, de conclusão de curso da sua faculdade de enfermagem. Então, daí que surgiu a ideia realmente de concretizar e materializar esse livro. Sim, e eu tinha um sonho de publicar, porque eu não queria ficar só comigo. Porque quando eu fui fazer, né, o meu trabalho de conclusão de curso, maior dificuldade de conseguir artigo científico. Era coisas isoladas, era um tema aqui, um tema ali, não tinha nada assim, né? Então, o que eu fiz? Eu juntei todo aquele material, né, e concretizei no meu livro. Então, a pessoa que, né, que teve interesse, que leu, que não foi poucos, né, porque a primeira edição se esgotou e foram 2.000 exemplares. Então, assim, eu recebi e-mail de cidadezinha que eu nem nunca tinha ouvido falar na minha vida, agradecendo, né, e falando quanto que ele aprendeu quando ele leu meu livro, que o atendimento dele de enfermagem ficou um atendimento, né, específico, individualizado, de acordo com a necessidade, né, do nosso segmento. Então, assim, para mim, eu fiquei muito feliz com isso. Entendi. Sabe? Inclusive, você está com as Sim. duas edições aí, né, Camila? Sim, esse aqui é o primeiro, né? E depois que esgotou, que eu fui lançar o segundo, aí eu já tive mais liberdade, já pude colocar, já não era mais aquele livro acadêmico, aí eu já pude colocar anexo, inclusive aqui nesse livro tem um depoimento da transexual que ela me deu no seu leito, né, do hospital, antes dela morrer, porque ela acabou falecendo. Ela autorizou essa entrevista e eu publiquei isso aqui em respeito a ela, né, e a nosso segmento. E pude acrescentar tudo aquilo que eu sei, porque eu vivo isso na minha vida, né, e que eu não podia colocar porque não tinha embasamento científico. Então aqui ficou mais um livro mais aberto, né? Então, assim, esse aqui eu particularmente, acho ele mais completo primeiro, porque ele acho que ele veio com a minha alma, porque aqui eu pude fugir de tudo aquilo. Aliás, eu fiz uma revisão bibliográfica, mas eu pude fugir, né, daquele... Né, daquela padronização, de uma coisa técnica. Eu sempre falo, né, que a burocracia ela mata a vida, e realmente a burocracia mata a vida. Camila, e vamos falar por telespectador sobre questão de gênero, né? A questão da definição do sexo biológico. O que é essa expressão de sexo biológico? Sexo biológico, na verdade, Daniel, é o sexo que a pessoa nasceu, né? Se ele nasceu homem ou se ele nasceu mulher. Se o sexo, né, ou é o pênis ou é a vagina. Na verdade, é isso que é o contexto de sexo biológico. Entendi. Sexo biológico, então, é a definição isso. do nascimento ou com órgão o masculino ou feminino. Que a sociedade define, né? Se for menino, vai ter que vestir azul e vai ter que seguir, né, vai ser cabelo curto, vai ter que seguir esses parâmetros, né? Se for menina, aí vai vestir rosa, né? Uma coisa assim que é cultural, é da sociedade e que influencia muito na vida da gente, que aumenta o preconceito. Ô Camila, e explica também pra gente o que é identidade de gênero. Tá, identidade de gênero, né, é o que a pessoa se identifica. Eu posso ter nascido, né, no corpo masculino, mas no decorrer da minha vivência, eu achar, né, eu sentir que aquilo ali não é o meu corpo, não é a minha alma, não é meu sentimento, não é isso? E aí eu começo a viver, né, e começo a sentir aquilo que difere do meu sexo biológico. Né? Então, no meu caso, que eu sou transexual, eu nasci num corpo masculino, mas os meus sentimentos são todos femininos. Então, essa é a minha identidade. Eu me vejo hoje como uma mulher trans. Entendi. E nesse caso, Camila, a gente pronuncia atransexual. Atransexual, em respeito ao artigo A, atransexual. Se for no caso, né, do homem trans ou transexual. Como é que é a questão do caso do homem trans? Como é que é? É
mesma coisa do Daniel, quando ele nasce, né, com sexo feminino, mas no decorrer da vida dele, ele se vê, né, como homem, os sentimentos, tudo, e ele tem vergonha do corpo dele. Ele acha que ele nasceu no corpo errado, ele tem vontade de ter barba, ele começa a tomar hormônio, testosterona para mudar o corpo dele. Nesse caso aí, a gente usa o artigo O, o transexual. No seu caso, a gente utiliza a transexual. A transexual, porque os meus sentimentos são todos voltados para o lado feminino. Entendi. E essa questão, Camila, da orientação sexual? A gente vê muita gente pronunciando vários termos, né? E a gente percebe que os movimentos LGBT às vezes não gostam das pessoas pronunciarem, até mesmo por ignorância, né? Sim, por não saber que termo que é. É orientação sexual? Sim, na verdade, a orientação sexual são 3, né? Ou a pessoa ela vai ser heterossexual, no caso, né, do homem que gosta de mulher, ou ele vai ser bissexual, vai tanto faz ficar com homem ou com mulher, ou ele vai ter relação homossexual. Então, na verdade, a orientação são esses 3. 3, então, orientações. 3. Ou ele vai ser hétero, ou ele vai ser bi, ou ele vai ser homossexual. Entendi. Camila, como é que está a LGBT-fobia no Brasil? Explica pra gente um cenário brasileiro sobre essa questão. Isso é muito importante, Daniel, porque o Brasil é o país que mais mata transexual e travesti do mundo. E também é o país que mais acessa site pornográfico, travesti e transexual do mundo. Então, assim, né, fica uma coisa meio que, né, desconexa, se a gente for pensar por esse lado. E a cada 28 horas no Brasil, um LGBT é assassinado, né? E aí tem o Centro Latino, né, Americano de Sexualidade e Direitos Humanos, numa pesquisa que eles fizeram, 72% dessa violência é com travesti e com transexual. Muito mais do que com gays e com lésbicas, né? Então, assim, na verdade, para acabar, né, com a LGBTfobia, tem que vir no contexto da raiz. Quando eu falo no contexto da raiz, o que eu estou querendo dizer? Tratar isso nas escolas, dentro de casa, não é? Ou então, se isso falhar, como crime. Essa geração nossa, na verdade, agora, né, que já está com a cabeça formada, a gente até tenta tratar com educação, mas, né, é muito difícil. Então, tem que tratar como crime. Com as crianças, né, que foi uma coisa que eu fiquei muito chateada aqui, mesmo que aconteceu na nossa cidade, né, que quando levou ali na Câmara ali para poder aprovar o projeto, né, identidade nas escolas, né, eu peguei e falei para falar de gênero nas escolas e, assim, só uma vereador ficou a favor do projeto, né, e o povo acha que falar, né, de gênero na escola é para fazer mudar a cabeça da criança, que ela vai ter que dizer que tudo é maravilhoso, que homem pode ficar com homem, mulher. Não é isso. Falar de gênero é falar de respeito aos idosos, falar sobre cidadania, respeito à mulher, né, falar, né, sobre a questão de gênero de uma maneira leve, porque, lógico, né, a gente tem cada, né, etapa do desenvolvimento da criança, né, tem, né, o assunto que pode ser abordado, né, jogar aquilo para a criança, né, é falar do deficiente, é falar de todo um contexto e não só focar nisso. Mas aí o que acontece? A bancada, né, evangélica que quer, né, que são conservadores e quer manter no poder, elas sempre colocam isso, inventam cartilhas e jogam na mídia para poder manipular as pessoas. E aí fica esse mito, né, que a gente vai ensinar a criança que tudo é liberado, que vai acabar com o conceito de família, que é uma coisa importante, né? Que antigamente o pessoal achava que família era constituída por pai e mãe. Só que hoje o contexto de família mudou, né? Qual é o contexto de família hoje? Né? O contexto de família é amor, é educação, é saúde, né? É tudo, né? Não é só um pai e mãe. Quantas famílias hoje a mãe vive sozinha e dá uma excelente educação para os filhos? Camila, nesse sentido, eu fui conselheiro tutelar em Patinga e a gente fez milhares de atendimentos. E a gente percebia realmente que o contexto familiar é completamente diferente desse padrão, né? De o pai, a mãe e os filhos. Às vezes a gente via as crianças convivendo apenas com a avó, ou convivendo apenas com o avô, sabe? Ou então só com a mãe. Assim, a pouca presença do pai. Então, esse é um fator realmente que a gente precisa debater muito. E esse é o papel da TV comunitária, TV Caravesta, de parabéns, em democratizar o debate, sabe? A população precisa debater sobre isso com uma certa franqueza, né? De uma forma fraterna, e não com uma forma realmente trazendo para o lado do ódio. Camila, na perspectiva das conquistas, né? A Rousseff, até ela sair do governo, se eu não me engano, foi em abril de 2016, ela sancionou um decreto na questão das repartições públicas federais para aceitar o nome social, né? E como é que você trata sobre isso? Porque recentemente
parece que o governo de Minas também decretou uma medida para que as repartições estaduais também aceitassem o nome social. E aqui no município, tem isso? Você consegue fazer esse link do federal, estadual e municipal? Na verdade, eu acho assim, não precisava ser dessa maneira, né? Começar do federal, do estadual, do municipal. Acho que podia ser uma política pública só, que abrangesse, né, tudo isso e que nos, né, beneficiasse em relação à equidade. Porque eu falo, o que é equidade? É tratar o desigual para chegar à igualdade, né? A gente vê, as pessoas reclamam muito, falam assim, a gente vê isso muito na mídia agora, né, que o Fernando Pimentel assinou esse decreto aí, né? Tanta coisa para preocupar, né, com saúde, o Brasil do jeito que está, ele preocupando com uma besteira dessa, tá? Besteira para uma pessoa que já nasceu, que convive muito bem com o nome, com o sexo biológico dele, né, e com o nome, né, o nome que a mãe dele, o pai, né, deu para ele no nascimento dele. Mas para uma pessoa que não identifica com a sua orientação sexual, com o sexo biológico que ele nasceu, faz um transtorno, número de suicídio, de depressão. Isso acaba refletindo aonde? Saúde pública. Isso é gasto também. Então, se faz uma política pública de equidade, eu sempre falo, o mesmo direito que uma pessoa que tem dor de cabeça tem de ir na UPA e ser atendido, uma pessoa que tem uma patologia como câncer, que todo mundo, né, trata, que fica com dor, não sei o quê, porque a pessoa não teve culpa, também tem um direito. O que vai diferenciar é a classificação de risco, qual que é a gravidade. Então, a política pública, as políticas públicas, então também deveriam ser dessa maneira, né? Todo mundo tem direito para que haja a equidade, né? No nosso município, por exemplo, tem praticamente um pouco mais de meio século, né? Mais de 50 anos, não existe uma política pública a nosso favor, né? Então, o nome social, o que o nome social vem fazer para a gente? Vem nos dar cidadania, tirar a gente da invisibilidade e colocar, né, e nos colocar na visibilidade, nos tirar, né, do trabalho informal e colocar no trabalho formal, que a gente está precisando muito disso, né? Então, assim, admiro muito o que a Dilma fez, mas ficou muito longe do nosso município. O que o Fernando Pimentel também fez ainda ficou muito longe, né, da nossa realidade, apesar que já algumas, né, instituições já estão respeitando isso. Agora a gente precisa do conhecimento municipal. Fica até um apelo aí, né, para o legislativo nosso, para o nosso executivo, para olhar para o segmento LGBT e principalmente as transexuais e travestis, que são, né, a vulnerabilidade social aqui de Patinga. Camila, para a gente finalizar esse bate-papo interessantíssimo, essa relação capital-trabalho das transexuais. Quais são as perspectivas assim, de formação? Elas têm realmente um espaço a ocupar? Esse espaço é retirado delas? Como é que é essa situação? Na verdade, o preconceito começa nas famílias, depois na escola, depois na sociedade, depois vem a religião. Depois que já sai da família e vai para a escola, muitas abandonam a escola, daí não tem formação adequada, né? E aí, não tendo formação adequada, já fica difícil de conseguir trabalho. Aí a sociedade empurra elas para onde? Para a prostituição. E aí o instrumento de trabalho das travestis transexuais vão ser o quê? Vão ser o corpo. Aí começa a investir no corpo, começa a injetar silicone industrial, começa a fazer terapia hormonal da maneira indiscriminada, porque aqui em nossa região não tem sequer endocrinologista, né, especializado para fazer, né, a terapia hormonal, tudo encaminhado para Belo Horizonte, que é o lugar mais perto. Muitas não têm condições financeiras para poder, né, fazer esse acompanhamento, que é muito triste, e acabam ficando com o lado negro da sociedade, né, com as drogas ilícitas, com a prostituição, né, troca o dia pela noite, né. Tanto é que tem aquele mito que eles falam, né, que a vida não chega nem a ser mito, porque chega a ser uma realidade, que a transexual tem tempo de vida que ela dura 35 anos. Mas é por quê? Porque muito nova, elas começam a investir no corpo dela com silicone industrial, que o silicone, na verdade, nada mais é, né, do que óleo de lubrificar peça de avião, e aquilo ali começa a né, com o tempo, começa a dar problema, porque não é uma coisa adequada para colocar, né, para ser injetado no corpo. Então, é uma bomba relógio, uma hora que o corpo vai rejeitar aquilo dali, né, então vai trazer problemas para ela. Fora a violência que mata ela, né, que são os assassinatos, né, que são, né, a transfobia, que são, né, a pessoa que tem aversão a transexual, travesti, e infelizmente, né, eu acho que a gente precisa de políticas públicas para inserir a transexual e travesti no mercado de trabalho. É o que eu sempre falo, né, o meu sexo biológico ele não pode interferir, né, na minha qualificação profissional, no meu profissionalismo. Nós somos capazes. Tanto é que o pessoal fala assim, né, pra gente, mas transexual e travesti não trabalha porque não quer, porque falta qualificação. Olha, eu tenho curso superior, eu tenho 2 pós-graduações, eu tenho uma especialização, eu tenho 2 livros publicados, minha vida toda eu tentei levar ela, né, honestamente, em relação à família e tudo,
E toda a vida foi muito difícil eu conseguir emprego. Tanto é que nesses 9 meses... você trabalhou 26 anos aí, né? É uma luta, estou com um processo na justiça, né? Como dessas empresas aí por transfobia. Então, assim, é muito difícil. Então, tem que ter um trabalho, né? São com os empresários, com as pessoas, que é o que nós está fazendo aqui. Eu achei muito válido isso, porque a mídia tem esse papel muito importante, porque até hoje a mídia só coloca o transexual travesti num papel de circense. Né, para as pessoas fazerem rir. Você nunca vê uma transexual dona, né, de uma empresa, né, dona, né, bonita, numa casa chique, cheia de empregado. Não. É sempre na prostituição, ou sempre ela acompanhando uma mulher linda para poder escolher as roupas dela, ou sempre no salão de beleza, ou sempre fazendo palhaçada para as pessoas rirem. E isso, né, nos leva a essa questão de quê? Desqualificação mesmo, profissional. Como se a gente só serviço para isso. Camila, eu quero agradecer todo o coração você ter vindo aqui no programa Comunidade na TV, nos atender. Esse é o papel da TV comunitária, esse é o papel esclarecedor que uma TV democrática tem. Quero agradecer e deixar um espaço para você se despedir aí dos telespectadores. Eu vou agradecer primeiramente, né, a emissora, a você pelo convite, né, a todo mundo que me segue no Facebook. Eu tenho, né, um número muito de seguidores lá. Lá eu recebo, assim, né, muitos elogios pelo meu trabalho. Não é fácil fazer o que eu faço, dar a cara, né, no sol, sair de dia, enfrentar toda uma sociedade. Né? Sou eu contra a população quase toda de Patinga. Mas assim, eu fico muito feliz por esse espaço. Eu, né, espero que outros surjam e convidar vocês mesmo para assistir esse programa. Obrigado, Daniel. Então, gente, a nossa missão é muito grande e muito válida. Por isso, estamos aqui à disposição. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.